O melhor amigo do meu marido apostou que eu choraria quando fosse servida com os papéis do divórcio durante o jantar de Natal. Mulheres são tão previsíveis, ele riu. Assinei na hora e entreguei a eles um presente embrulhado. Os rostos dos dois murcharam quando abriram. Você acha que ela vai chorar quando ler? O amigo debochou da sala de estar. Eles não perceberam que eu estava no corredor, segurando uma bandeja de bebidas. Meus pés congelaram, a respiração falhou, e o pulso martelava nos ouvidos. A voz do Brandon ecoou, leve e cheia de arrogância. Ela vai desmoronar. As mulheres sempre desmoronam. Isso foi 5 dias antes do Natal. Antes de irmos mais fundo, obrigada por estar aqui. Se você acredita que nenhuma mulher deve se sentir impotente dentro da própria casa, inscreva-se. É gratuito e nos ajuda a alcançar quem precisa de força, não de silêncio. Mas essa história não começou ali. Na verdade, começou bem antes da aposta sobre minhas lágrimas. Começou com risos. Sempre risos. Você sabe que eu poderia te deixar amanhã, né? Brandon dizia nos jantares, com os olhos brilhando de falsa ternura, enquanto massageava meu ombro. Todos riam. Eu também. Mas por dentro, algo encolhia, apertava, como um nó entre as costelas. As pessoas não percebiam o peso daquelas palavras, nem a frequência, nem como ele dizia com tanta facilidade. Ninguém notou quando deixei de usar meu vestido vermelho depois que ele zombou dele. Estamos forçando demais, não acha? Ou como comecei a analisar o tom dele antes de falar em público, torcendo para que minha frase não virasse um monólogo sobre os meus defeitos. Ele nunca gritou. Nunca levantou a mão. Brandon era mais esperto que isso. Suas palavras eram lâminas cobertas de mel. Não me envergonhe na frente do meu chefe. Você sabe que tem sorte de eu ainda estar aqui. Vamos lá. O que você faria sem mim? Cada frase vinha com um sorriso, uma risada, o tilintar do copo de uísque. Eu sorria de volta. Aprendi a sorrir. No começo, eu o defendia. Ele é só sarcástico, disse a Jenny, minha melhor amiga de infância, depois que ela ouviu um comentário dele no churrasco. Ele não quis dizer isso. Mas ela não se convenceu. Ele não precisa falar sério. Você parece que vai desaparecer. Talvez eu já estivesse. Parei de postar nas redes sociais. Comecei a faltar aos encontros do clube do livro. Ignorava as ligações da minha irmã. Meu mundo encolheu. Tudo girava em torno do humor do Brandon, seus ritmos, seus limites. Ele gostava de controle sutil. Quando minha mãe veio me visitar, ele fez questão de me lembrar, com estardalhaço, o quanto a cozinha estava bagunçada. Quando eu esquecia a roupa na lavanderia, ele murmurava, inútil. Baixo o suficiente para negar, alto bastante para eu ouvir. Mesmo assim, me convenci de que aquilo era o casamento. Não era conto de fadas, mas era estável. Duradouro. Pelo menos ele não me traía. Pelo menos ele não me batia. Pelo menos. Até que veio a gala. Estávamos tomando champanhe em um evento de arrecadação da empresa quando ele virou para mim, com os olhos vidrados de álcool e desprezo. Você é igual a todas, ele murmurou. Sempre querendo mais. Sempre grudenta. Carente. Minha boca secou. Meu rosto queimou com a vergonha familiar. E eu nem perguntei o que tinha provocado aquilo. Eu raramente fazia aquilo. Quando chegamos em casa, ele bateu a porta com força e foi direto para o armário de bebidas. Fui atrás, com passos calculados. Servi outra dose para ele e entreguei com um sorriso mesmo que eu havia ensaiado até a perfeição. Sabe, eu disse com suavidade, talvez devêssemos assinar alguma coisa. Só por precaução. Você vive brincando que vai me deixar. Por que não tornar isso oficial? Ele riu alto, despreocupado. Você realmente acha que eu preciso de um acordo pré-nupcial para proteger os lucros do meu fantasy futebol? Rabiscou o nome num guardanapo e jogou ao lado. Pronto. Vai autenticar se estiver tão assustada. Em seguida, apagou no sofá. Na manhã seguinte, ele esqueceu do guardanapo. Mas eu não. Em menos de 24 horas, ele estava autenticado. Jane me ajudou.
Não fez perguntas, apenas me olhou com aquele silêncio que só a amizade íntima carrega e me estendeu uma caneta. Dobrei o papel, coloquei no envelope a prova de fogo e escondi no fundo de um arquivo, embaixo da pasta rotulada Impostos 2020. Em seguida, enviei uma cópia digital para um e-mail privado, que a própria Jenny havia criado para mim, anos atrás. Por precaução. Naquela noite, preparei o jantar como sempre. Perguntei ao Brandon sobre o dia dele. Ri das piadas que ele fazia dos colegas. Lavei a louça, limpei o balcão enquanto ele rolava o celular. Ele não percebeu o jeito diferente como comecei a observá-lo. Não era medo. Nem raiva. Era cálculo. Nas semanas seguintes, algo mudou dentro de mim. Não por fora nada dramático. Mas comecei a manter um diário. Não um bonito, cheio de frases inspiradoras na capa, mas um caderno espiral simples, escondido debaixo do meu colchão. Nele, anotava tudo, os comentários, o humor, a hora em que ele chegava como naquela vez, às 1h15 da manhã, cheirando a perfume e tequila. Eu ainda não estava planejando nada. Pelo menos, não conscientemente. Mas na festa de ano novo da empresa dele, diante de um grupo de novos contratados, ele soltou: "O hobby da minha esposa é gastar demais." Eu não chorei. Pedi licença, fui ao banheiro e olhei para o espelho. Ele acha que sou fraca, frágil. E ele estava certo. Eu era. Mas estava aprendendo a não ser. Alguns meses depois, enquanto dobrava roupas, encontrei um recibo no bolso da calça jeans dele, 2 taças de vinho, um quarto de hotel caro, morangos do serviço de quarto. Datado do Dia dos Namorados, dia em que ele supostamente estava viajando a trabalho. Não o confrontei. Escaneei, arquivei e anotei. Tornou-se um padrão silencioso. Um ritual. Provas, não emoções. Durante o jantar, dias depois, ele comentou: "Se a gente se separar, você vai voltar rastejando. Nem sabe consertar o Wi-Fi sem mim." Eu assenti, servi mais vinho e respondi: "É verdade." Mas eu já não acreditava nisso. Existe um tipo específico de silêncio que cresce em lares como o nosso. Não é paz. É tensão. Como um fio esticado, prestes a arrebentar. Cada cômodo repetia conversas que nunca tivemos. Cada sorriso meu vinha acompanhado de náusea. Uma noite, acordei suando, o coração disparado. Tinha sonhado com sua voz me dizendo: "Você não vai ficar com nada." E, pela primeira vez, algo dentro de mim respondeu: "Isso não é mais verdade." Eu tinha o documento. Tinha os prazos. E agora, tinha tempo. Naquela noite, deixei de fingir. A partir dali, eu não era mais a esposa dele. Era sombra. Cordial, educada, sempre atenta. Preparando-me para a piada que ele acharia inofensiva. Ele achava que aquele guardanapo foi uma bobagem de bêbado. Mas aquilo era minha base. Eu não sabia quando. Nem como. Mas sabia que, um dia, ele tentaria repetir o mesmo jogo de sempre. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Meses depois, estava sentada no escritório da Jenny. A luz fluorescente zumbia, revelando as bordas de uma verdade que eu ainda não conseguia dizer em voz alta. Ela olhou demoradamente para o documento que entreguei àquele que Brandon assinou bêbado, sem ler, sem ter a menor ideia do que estava fazendo. Ele assinou isso de livre e espontânea vontade, perguntou, arqueando as sobrancelhas. Assenti em silêncio. Jenny se recostou na cadeira, o couro rangendo sob seu corpo. Colocou os óculos no rosto e começou a ler, com calma. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, levantou os olhos. Havia algo nos seus olhos, uma mistura de pena e admiração. "É elegante", disse ela, batendo levemente com o dedo no papel. "Ele te entregou a faca. Agora você só decide quando usar." Sentei em frente a ela, os dedos entrelaçados no colo, apertados. "Eu não quero vingança. Só quero me sentir segura." "E vai se sentir", ela respondeu com firmeza. "Mas vamos reforçar isso. Garantir que se mantenha de pé se for ele a tomar a dianteira." Foi o que fizemos. Jenny redigiu um adendo. Preencheu lacunas, esclareceu ambiguidades,
selou as brechas que Brandon poderia tentar distorcer. Incluímos cláusulas que jamais passariam pela cabeça dele, proteções matrimoniais, divisões financeiras bem delineadas, e a confirmação de que a assinatura fora voluntária. Estava tudo ali, nome escrito à mão, data, ausência de coação. Apenas um gesto de soberba embriagada que se tornaria definitivo. Jane me entregou um pendrive, uma cópia impressa e um olhar cúmplice, aquele que não via desde a época em que tramávamos travessuras escondidas atrás da biblioteca da escola. Só que agora não era travessura. Era estratégia. Vou guardar uma cópia também, disse ela quando me levantei. Por precaução. Naquela noite, voltei para casa. Brandon estava no sofá, assistindo futebol. Cerveja na mesa, meias jogadas pelo chão. Fiquei na porta observando enquanto ele ria de um replay, a TV preenchendo a sala com um barulho que já não me pertencia. O jantar está quase pronto, anunciei. Ele apenas grunhiu em resposta. Aquele foi o início da minha atuação e eu a desempenhei melhor do que jamais imaginei. Virei a esposa exemplar de que ele gostava de se gabar, educada, agradável, equilibrada. Quando ele fazia piadas sobre meus gastos diante dos amigos, eu ria junto. Quando se vangloriou da promoção na festa da empresa, beijei sua bochecha e brindei com um sorriso. Mesmo sabendo que a tal promoção era, na verdade, um empurrão do chefe para tirá-lo do setor. Eu não discutia mais quando ele era cruel. Em vez disso, elogiava seu gosto por vinhos, os restaurantes que escolhia e até sua nova loção pós-barba, embora não se parecesse em nada com o cheiro que usava quando nos conhecemos. Ele pensou que eu estava amolecendo. O que ele não via era que eu estava afiando. Brandon começou a relaxar de novo. Acreditava que o fogo dentro de mim havia se apagado. Ficou mais descuidado, mais convencido. Passou a chegar tarde sem justificativa. Deixava o celular com a tela para cima, mensagens piscando de números sem nome. Vi uma que era claramente para mim, hoje à noite, no mesmo hotel. 10 minutos depois, ele saiu dizendo que ia para a academia. Abri nosso notebook compartilhado, sincronizei os dados do telefone com minha pasta na nuvem e encaminhei as capturas para o e-mail que Jane havia criado para mim. Não chorei. Não tremi. Fui até a cozinha e preparei lasanha preferida dele. Quando voltou, encontrou uma refeição quente e um sorriso acolhedor. Foi a melhor comida da semana. Algumas semanas depois, no churrasco, vi Nate, seu melhor amigo, encurralá-lo perto da churrasqueira, cerveja espirrando enquanto gesticulava. Ela vai desmoronar se você largar dela, cara. Brandon riu. Ela é dependente demais. Tô feito. Eu estava a poucos metros, arrumando uma bandeja de frutas. Não tremi. Não desviei. Apenas organizei os morangos numa espiral perfeita, uma fatia por vez. Brandon se aproximou logo depois, passou o braço pela minha cintura e beijou minha bochecha como se não tivesse sumido na noite anterior sem dar explicações. Você tá linda hoje, disse. Eu sorri. Obrigada, querido. No dia seguinte ao churrasco, comecei a gravar ligações. Só as que importavam. As conversas em que ele escorregava. As risadas em momentos indevidos. Palavras que nenhum marido amoroso diria. Cada arquivo tinha data. Todos meticulosamente armazenados. Eu me sentia como uma espiã dentro da minha própria casa, mas não estava buscando vingança. Ainda não. Eu estava construindo um paraquedas. Silenciosa, meticulosa. Porque quando se vive numa casa feita de rachaduras, você não espera que ela desabe, você aprende onde pisar, e quando pular. Comprei uma agenda e comecei a marcar os dias com símbolos discretos. Um X para insultos disfarçados, uma estrela para acusações sem sentido, um ponto para cada mentira que eu conseguisse provar. Para qualquer um, parecia apenas uma lista de mercado, um planejamento de refeições. Para mim, era um mapa. Com o tempo, parei de reagir. Virei um espelho. Ele via em mim apenas o que queria enxergar, uma mulher que tinha desistido de lutar, que havia se encolhido até caber perfeitamente no pequeno espaço que ele moldou para ela. E, então, ele se sentiu seguro. A ousadia voltou. Passou a deixar dinheiro exposto, saques grandes, sem explicações.
Fazia viagens de negócios com malas cheias de colônia e camisas engomadas que nunca usava nas videochamadas. Um dia, encontrei um recibo com marca de batom. A cor? Tempris Red. Não me ofendi. Anotei. A confirmação final veio 2 semanas antes do Natal. Brandon bebeu, adormeceu no sofá com o celular destravado. Olhei quando uma enxurrada de mensagens apareceu. Ela não suspeita de nada. Vou arquivar no Natal. Quer assentos na primeira fila? Acompanhava um emoji rindo e o presente de uma mulher chorando no lenço. Meus dedos não tremeram. Meu estômago não revirou. Li a mensagem 2 vezes, fiz a captura de tela e mandei por e-mail para mim mesma. Depois, apaguei tudo do celular. Naquela noite, deitada ao lado dele, olhei para o teto e pensei em velas, cranberries e peru desfiado. Natal. Ele estava organizando minha ruína como se fosse uma surpresa de festa. Mas ele esqueceu de um detalhe: eu já tinha escolhido a data, reunido testemunhas, e definido o cenário. Ele não era o único com uma apresentação pronta. Porque quando você entrega uma faca a alguém, não pode fingir surpresa quando ela aprende a usá-la. A mesa de Natal parecia a saída de uma revista, perfeita, com um calor falso de propaganda de margarina. Uma guirlanda tremeluzente enfeitava as janelas, velas dançavam em castiçais de vidro, e o peru dourado brilhava sob a faca de trinchar que Brandon manuseava como se fosse o patriarca ideal. Usava o suéter que dei no Natal passado marrom, com renas bordadas. A ironia de vestir o homem que tramava minha destruição não passou despercebida. Minha irmã Beth passava seu famoso vinho quente, as bochechas ruborizadas tanto pelo álcool quanto pelo calor. Os pais dele falavam dos planos de aposentadoria, enquanto todos ao redor pareciam viver uma felicidade ingênua. Eu me movia entre eles como uma anfitriã programada, enchendo copos, sorrindo com os dentes mas não com os olhos. Por baixo do vestido, minhas pernas tremiam, mas não de medo. De antecipação. Meu coração batia em um compasso firme. Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Brandon cruzou o olhar comigo enquanto cortava o peru e piscou com aquele velho brilho de confiança, como quando encerrava uma apresentação de vendas. Retribuí com um sorriso gentil. Quente. Insondável. Deixei-o acreditar que tinha vencido. Melhor frango até agora, disse o pai dele, satisfeito. Asteva aperfeiçoou a receita. Brandon respondeu, colocando o prato na mesa como se fosse um troféu. Ela já teve bastante prática. Que Natal é esse? Nosso 7º? 8º, corrigi, delicadamente, sentando à sua frente. Ele ergueu o copo. Bem, um brinde a mais 8. Ou quantos forem durar. A voz dele tinha aquele tom debochado, o tipo de crueldade que ele embrulhava em humor para manter tudo casual e inegável. Risadas preencheram a mesa. Eu também ri. Peguei o guardanapo e tirei uma migalha invisível. Com os pratos vazios e o efeito do vinho dominando o ambiente, vi Nate, o melhor amigo de Brandon, cochichar algo em seu ouvido. Nate já estava claramente bêbado, olhos vidrados, sorriso torto. Brandon assentiu, levantou-se e bateu no copo com uma faca de manteiga. Certo, disse ele, limpando a garganta antes da sobremesa, tenho algo para minha querida esposa. Olhei para Beth, que me devolveu um sorriso cheio de alegria genuína, talvez esperando que ele me desse um colar, ou um bilhete escrito à mão. Brandon, no entanto, enfiou a mão no blazer e puxou um envelope. Caminhou até mim com a presunção de quem acreditava estar entregando o grand finale. Feliz Natal, querida, disse ele, colocando o envelope diante de mim. Nate soltou uma risadinha abafada. Ninguém mais achou graça. O envelope destoava de tudo ao redor. Branco, sem laço, sem cartão. Fiquei olhando por um segundo, depois o abri com calma. A mesa inteira silenciou. Meus olhos percorreram a primeira linha. Petição de dissolução de casamento. Já assinada. Já arquivada. Ele ainda teve o cuidado de destacar uma seção no final, como um aluno exibindo seu trabalho favorito. Levantei os olhos. O sorriso dele era largo, confiante, esperando reação. Então, eu também sorri. Obrigada, disse suavemente, quase doce. Uma pausa. Um brilho de confusão passou por seu rosto.
Nate se remexeu desconfortável ao lado dele. Peguei minha bolsa, tirei de dentro uma caneta prateada elegante. Cliquei, assinei com traço firme. Datei, fechei a caneta e empurrei os papéis de volta. Pronto. Senti Beth me encarar com os olhos arregalados. Brandon piscou, visivelmente pego de surpresa. É só isso? Perguntou ele, tentando soar casual. É isso, repeti, empurrando o envelope de volta para ele. Sem hesitar, estiquei a mão sob a mesa e retirei uma caixa embrulhada em dourado. Coloquei bem entre o prato dele, e seu ego. O que é isso? Ele perguntou. Seu verdadeiro presente, respondi. Ele hesitou, depois rasgou o embrulho. Dentro, uma pasta de couro. Abriu. No instante em que leu a primeira linha, a cor sumiu do rosto. Os lábios se moveram sem som, enquanto lia e relia. Datado. Autenticado. Atualizado. Era o acordo pré-nupcial que ele havia zombado 1 ano atrás, assinado pela mesma mão que agora se agarrava à beirada da mesa. O que é isso? Murmurou Nate, tentando espiar. Brandon não respondeu. Eu sim. O acordo que Brandon assinou quase 1 ano atrás. Atualizado, reforçado e oficialmente arquivado. Mas, eu arquivei primeiro, disse Brandon, como se isso desfizesse a realidade. E isso o torna juridicamente vinculativo nos seus próprios termos, respondi, com um sorriso tranquilo. Cada bem. Cada cláusula. Você me deu tudo. A boca de Nate se abriu. O marido de Beth olhou de um lado para o outro da mesa, depois perguntou. Cara, você tá bem? Brandon não respondeu. Os olhos ainda grudados no documento. Os mesmos olhos que, por anos, vasculharam contratos e planilhas atrás de brechas, e não perceberam a cláusula mais gritante da própria vida. Então, coloquei a mão na bolsa mais uma vez. Falta uma última coisa. Retirei um envelope quadrado, menor e mais fino que o primeiro. Coloquei sobre a mesa. Ele olhou para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. Abriu devagar, as sobrancelhas já franzidas. Lá dentro, uma ultrassonografia. Ele olhou para a imagem. Depois para mim. Estou grávida, anunciei, com a voz firme. Hoje completo 8 semanas. A expressão dele se partiu. Por um segundo, ele até pareceu sorrir, quase involuntariamente. Mas esse sorriso morreu assim que seu cérebro alcançou seu ego. Gravidez. Bens pré-nupciais. Custódia. A sala pareceu inclinar. O peso de tudo que ele achava controlar agora desabava como uma laje de concreto sobre sua cabeça. Você planejou isso, ele disse, por fim, num quase sussurro. Encarei seus olhos, firmes e frios. Você apostou que eu choraria. Riu. Me chamou de previsível. Então, não, Brandon. Eu não planejo. Eu me preparo. O silêncio era denso, arrastado, pesado como revelação. Tomei um gole do meu vinho. A canela grudava nos lábios. A mãe de Brandon recuou à cadeira, o rosto pálido. Beth segurou minha mão por baixo da mesa, o polegar acariciando o meu em um gesto silencioso de apoio. Nate tentou dizer algo, mas balançou a cabeça e desviou o olhar. Brandon encarava o documento como se pudesse reescrevê-lo à força de vontade. Mas ele não podia. Levantei-me devagar e comecei a recolher os pratos de sobremesa que sequer chegaram a ser usados. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração seguia calma. Torta de maçã ou de nozes pecan? Perguntei à mesa. Ninguém respondeu. Brandon permaneceu imóvel, cercado pelos destroços da ilusão que ele mesmo criou. E eu? Eu não estava em ruínas. Estava só começando. Brandon continuava sentado, ombros tensos, boca ligeiramente aberta, como se as próprias palavras que acabará de pronunciar o tivessem deixado sem fala. Você planejou isso. Mas eu mal ouvia. Ele encarava o acordo pré-nupcial à sua frente como se fosse uma maldição antiga escrita em pergaminho, esquecendo que foi ele mesmo quem redigiu cada linha. O ambiente estava absurdamente silencioso.
Apenas o crepitar suave da lareira atrás dele e o tilintar distante de uma colher na cozinha quebravam o ar. Até os enfeites da árvore de Natal pareciam ter parado de brilhar. Então, os olhos dele pousaram na ultrassonografia que ainda estava em seu colo. Olhou para ela como se pudesse fazê-la desaparecer se não piscasse. Um leve tremor percorreu sua mandíbula. Ele começou, mas eu me ergui. Não o interrompi, com uma única palavra, calma, mas firme. Ele piscou devagar, como se estivesse tentando entender com qual versão minha estava lidando agora. Sua voz saiu um pouco trêmula. Você não precisa fazer isso. Ah, mas eu não vou fazer nada, respondi, erguendo a taça de vinho sem olhar para ele. Você já fez. À minha direita, a mãe dele estava curvada à frente, os lábios cerrados numa linha fina, o colar de pérolas tremendo levemente a cada respiração curta. O pai, ao lado, esfregava os copos com o guardanapo, embora estivessem perfeitamente limpos. O marido de Beth estendeu a mão para mais vinho, mas pensou melhor. Nate, ainda desconfortável na ponta da mesa, coçou a nuca, sentindo finalmente o peso da própria arrogância desabar sobre si como um teto desmoronado. Minha prima Raquel me encarava do outro lado da mesa, olhos arregalados, a colher parada no ar entre a tigela de batatas doces e a boca. Passei os olhos lentamente por cada rosto, absorvendo cada expressão de descrença, vergonha, confusão e admiração. Era melhor do que qualquer discurso. O silêncio deles era a ovação que eu nunca precisei pedir. Brandon recostou-se, passou a mão pelos cabelos, um gesto automático que ele fazia sempre que perdia o controle. Eu conhecia bem. Vi durante brigas com o chefe, quando tentava sair de enrascadas financeiras, ou quando um investimento falhava e não restava ninguém para culpar. Ele olhou ao redor como se esperasse ser salvo. Você achou que eu imploraria? Disse baixinho. Minha voz era firme. Minhas mãos, estáveis. Achou que eu desmoronaria. Ele me olhou de novo, os olhos semicerrados. Continuei. Até hoje. Engoliu em seco. E foi nesse instante que vi o medo surgir. Não um medo dramático, com gritos e desespero, mas um lampejo autêntico, raro, num homem que sempre acreditou que consequências eram opcionais. Brandon abriu a boca para dizer algo, mas o telefone vibrou sobre a mesa de madeira polida. Ele olhou. Outra vibração. E uma terceira. Pegou-o com os dedos trêmulos e desbloqueou. Lá estava, o e-mail de Jenny. Assunto: confirmação do acordo pré-nupcial legalmente vinculativo. Observei enquanto seu rosto se contorcia num horror lento e silencioso. Cada palavra arrancava uma camada de sua falsa confiança. Rolava a tela com o polegar, os lábios entreabertos, a pele esbranquiçada. Ao final, lá estava a assinatura de Jenny, o cabeçalho elegante da firma dela, tudo autenticado, com metadados, data, hora impecável. Isso não conta, diz pra ela, murmurou ele, apertando o telefone como se pudesse reverter os fatos. Outro toque. Dessa vez, era do e-mail do próprio pai. Assunto: documentos pré-nupciais assinados e datados FYI. O homem que ele uma vez chamou de dinossauro jurídico agora tinha em mãos a prova de que seu menino de ouro havia entregado tudo e de bandeja. Brandon soltou o celular como se tivesse sido queimado. Virei-me para Beth, que observava tudo em silêncio. Estou com vontade de um doce agora, disse suavemente, com a voz quase alegre. Você pode me passar a torta? Qual delas? Ela perguntou, se recompondo rapidamente. A de maçã, com chantilly, por favor. Enquanto ela começava a servir, levantei-me da mesa, fui até o aparador e peguei um prato limpo. Os olhos de Brandon me seguiram, ainda arregalados, como se tentassem me alcançar. Voltei e me sentei ao lado da minha irmã, colocando a fatia de torta cuidadosamente à minha frente. De onde estava, virei-me para ele pela última vez naquela noite. Vou trocar as fechaduras amanhã, anunciei com simplicidade. Ele pareceu levar um tapa invisível. Peguei o garfo, dei uma mordida e sorri. Não por provocação. Apenas porque a canela estava quente, a massa amanteigada, e o sabor me trouxe uma memória antiga e esquecida. Paz. Brandon empurrou a cadeira para trás, arrastando as pernas no chão de madeira. Você acha que venceu? Ele disse. Não respondi. Ele não merecia resposta.
Saiu da sala com raiva, deixando para trás o acordo pré-nupcial, a ultrassonografia, e os restos do orgulho dele espalhados sobre a mesa de jantar. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então Beth soltou o ar ao meu lado. Sempre odiei aquele suéter, murmurou. As risadas vieram, tímidas no início, depois crescendo nervosas, surpresas, libertadoras. Raquel riu meio sem jeito. Até a mãe de Brandon deu uma risadinha abafada atrás do guardanapo, embora rapidamente desviasse o olhar. Dei outra garfada na torta e me inclinei para Beth. Feliz Natal, sussurrei. Ela encostou a cabeça no meu ombro por um instante. Não houve escândalos, gritos, pratos quebrados. Apenas uma exibição silenciosa de poder medida em olhares, documentos, e uma simples fatia de sobremesa. O ambiente mudou naquela noite. Não porque eu alterei a dinâmica, mas porque eu a recuperei. Beth dormiu lá. Quando Brandon bateu a porta ao sair, ela apenas me olhou e disse: "Você não vai acordar sozinha amanhã." Não precisou dizer mais nada. Dormimos no quarto de hóspedes. Eu deitada de lado, com uma mão sobre a curva suave da minha barriga. Sua mão tocou a minha no escuro quente, silenciosa. Eu não percebi há quanto tempo estava prendendo a respiração. Até aquela noite. Quando finalmente exalei, parecia o suspiro de outra pessoa. De alguém que eu mal reconhecia. Na manhã seguinte, Brandon já tinha ido. Sem bilhete, sem mensagem. Só o silêncio. Desci as escadas. A cafeteira estava fria. A porta da frente, trancada por dentro. O gancho onde ele deixava as chaves vazio. Preparei meu próprio café da manhã pela primeira vez em semanas sem ter que pensar duas vezes no barulho do garfo ou no som da torradeira. Às 9 horas, o chaveiro atendeu. Troca de emergência ou padrão? Padrão, respondi. E então, após um momento, mas venha o quanto antes. Ele chegou naquela tarde um homem quieto, de olhos gentis. Não fez perguntas quando entreguei as chaves antigas de Brandon e disse: "Certifique-se de que nenhuma delas funcione mais." Depois que ele foi embora, fiquei ali, no saguão, com uma chave nova na mão. Percebi que era a primeira coisa que eu possuía sozinha em anos. Não a casa ainda não. Mas o sentimento. A certeza. Naquela noite, mudei-me para o quarto principal. Ainda cheirava a colônia dele algo caro e frio. Abri todas as janelas, deixei o vento de dezembro invadir o espaço, tirei os lençóis e os enfiei em sacos de lixo. Encontrei uma caixa antiga com velas de sândalo no armário daquelas que eu amava, antes de ele dizer que causavam dor de cabeça. Acendi 3. Coloquei-as na comoda e observei a luz dançando pelas paredes como se fosse só para mim. No dia seguinte, as correspondências dele começaram a chegar. Selos vermelhos nos envelopes. Aviso final. Prazo vencido. Ação imediata necessária. Empilhei tudo numa mesinha perto da porta. Não encaminhei nada. Naquela noite, Jane me ligou, a voz borbulhando de empolgação. "Você não vai acreditar", disse. "Quer dizer, vai sim. O advogado do Brandon ligou esta manhã." A imagem do rosto dele ao perceber onde eu estava sentada devia ser impagável. Sorri, enrolada no cobertor. "É oficial." 70%. De um dia pro outro, respondeu ela. E com um bebê a caminho, ela fez uma pausa, teatral. "Ele vai precisar de um plano de pagamento só para assinar o cheque." Meu sorriso se alargou. Não pelo dinheiro. Longe disso. Mas porque eu, finalmente, podia me sentar na minha própria sala sem precisar me preparar para a guerra. "Estou orgulhosa de você", disse Jane, baixinho. Aquilo quase me desmanchou. "Obrigada", sussurrei. "Por ter ficado, mesmo quando eu nem sabia que precisava de alguém. Você sempre foi forte, Steph." Agora só deixou isso entrar. A repercussão foi silenciosa no início, como neve derretendo não uma avalanche. Alguns amigos deixaram de me seguir. Outros escolheram um lado. Alguns mandaram mensagens cautelosas, cheias de "não quero me meter, não estou tomando partido", enquanto outros foram mais diretos. Uma mulher com quem eu não falava há 2 anos me mandou apenas:
Gostaria de ter sua força. Dias depois, um buquê de tulipas chegou à minha porta. Sem nome, só um cartão. Já era a hora. Fale com a assistente do Brandon. Clara. Sorri e coloquei as flores sobre a lareira. Claro que ela sabia. Era apenas questão de tempo até a notícia correr pelo escritório. O homem que antes fazia piadas sobre treinar esposas como se fossem estagiárias agora não tinha mais plateia. Até seu melhor amigo, Nate, parou de rir nas reuniões. Os comentários cessaram. A arrogância também. Ouvi dizer que ele andava saindo mais cedo do trabalho, resmungando sozinho, ignorando prazos. Mais tarde, naquela semana, ouvi o marido da Beth ao telefone. Não, cara, ele parecia assombrado. Assombrado. Bom. O homem que um dia me disse que eu não seria nada sem ele agora almoçava sozinho, esquecido por um mundo que um dia aplaudiu sua crueldade. E eu? Voltei a comprar sabonete de lavanda. Pintei o quarto do bebê de um tom suave de verde salve aquela cor que ele dizia ser inútil. Pendurei luzinhas ao redor da janela. Coloquei uma girafa de pelúcia no canto. Passei a acender velas depois do jantar, a tomar chá de ervas descalça na sala. Uma noite, me peguei cantarolando enquanto dobrava roupas, algo que não fazia desde meu segundo aniversário de casamento. Comprei lençóis novos, brancos com estrelinhas douradas. E dormi na diagonal. Porque eu podia. Certa tarde, cruzei com Brandon na rua. Ele saía de um banco, falando ao celular, com cara de quem estava perdendo o controle. Não me viu. Ouviu e não soube o que dizer. Continuei andando. Mais tarde, Jane me mandou uma captura de tela. O nome de Brandon havia sido removido do boletim trimestral da empresa. Respondi com um único emoji de joinha. Depois fiz meu chá e fiquei observando o vento dançar pelas cortinas. Já não se tratava de vingança. Era sobre pequenas coisas. Liberdade. Paz. A reconstrução lenta e deliberada de uma vida que agora era minha. E a percepção tranquila e certa de que a mulher que ele tentou destruir foi a mesma que reconstruiu tudo. Sozinha. Na primeira vez que senti o bebê chutar, eu estava descalça na cozinha, cantarolando um disco antigo da Nina Simone, cortando pêssegos para uma torta. Foi tão suave no começo que pensei ter imaginado. Como o toque de uma asa, roçando o interior da barriga. Aí aconteceu de novo. Deixei a faca cair. Levei as duas mãos até o ventre. Fiquei ali, paralisada, sorrindo com lágrimas inesperadas. Não era apenas um chute. Era um sinal. Um compasso. Uma mensagem. Você não está sozinha. Ele era real. Estava crescendo. Era forte. E eu também. Naquela noite, escrevi no diário pela primeira vez em semanas. Foi uma entrada curta, mas firme. Este bebê nunca ouvirá gritos do outro lado da porta. Nunca vai achar que está pisando em vidro. Nunca vai confundir medo com amor. Sublinhei a última linha 2 vezes. Meu mundo tinha ficado menor. Mas mais quente. Mais suave, nos lugares certos. Minha prima Helena se mudou para o quarto de hóspedes no segundo trimestre. Chegou com 2 malas e uma cesta de muffins de lavanda, usando seu moletom enorme de sempre e os mesmos brincos de argola dourada que usava na faculdade. Não vou deixar você fazer isso sozinha, disse. E, de qualquer forma, alguém precisa te impedir de comer picles com sorvete. Nos adaptamos rápido. Ela trabalhava da cozinha, de meias felpudas em pleno julho, e só falava de Brandon se eu mencionava o que era raro. Essa parte da história já não valia mais ser contada. Jane aparecia a cada poucos dias com sacolas de mercado, ensopados quentinhos e livros com nomes de bebê cheios de post-its engraçados. Página 37. Por favor, não a chame de Tiffany. Não que fosse um nome feio, ela explicou um dia, rindo enquanto tomava chá. É só porque eu tive uma colega chamada Tiffany no fundamental que cortou meu cabelo com uma tesoura sem ponta durante a aula de artes. Nós rimos mais naqueles meses do que eu havia rido em anos. Não falávamos sobre processos, advogados ou as feridas que Brandon deixou.
Falávamos sobre receitas, cores de berço, qual carrinho era mais fácil de fechar, e se o ex dela estava stalkeando seus painéis no Pinterest. Foi a primeira vez, em muito tempo, que o silêncio não me assustava. Era um silêncio compartilhado. O quarto do bebê foi ganhando forma devagar. Pintei as paredes de um amarelo suave e enchi o espaço com móveis de brechó. Restaurei tudo com pinceladas de afeto, uma demão de tinta quente por vez. A cadeira de balanço chegou numa caixa enorme, e Helena passou 3 horas tentando montá-la antes de jogar o manual pro alto e declarar: pronto. Tá aí a origem do vilão da sua história. Rimos até o rosto doer. Num domingo calmo, peguei uma caixa no fundo do armário do corredor. Na hora em que encostei nela, eu soube. A fita de cetim rangendo, o cheiro de cedro grudado nas bordas. Nossas fotos de casamento. Sentei no chão da sala e abri a tampa. Lá estávamos nós, sorrisos congelados, votos embrulhados em renda branca, mãos dele na minha cintura, meus olhos cheios de sonhos que haviam virado pó. Não chorei. Nem tremi. Guardei cada foto em um envelope separado e etiquetei a caixa com desapego. Dirigi até o centro de doações, entreguei o envelope sem cerimônia e fui embora mais leve. No caminho de volta, parei numa livraria e comprei um diário novo capa de couro, páginas grossas, cor marfim. Naquela noite, escrevi na primeira página: planos que são só meus. Passei a escrever nele todas as noites. Às vezes, só uma palavra. Outras, páginas. Mas tudo ali era meu. Quando o Natal chegou, o ar da casa cheirava a canela e pinho não atenção. A mesa era menor, mais acolhedora. Sem centros de mesa exagerados, sem taças usadas como armas de charme. Houve risos. Risos de verdade. Daqueles que surgem sem esforço. Betty trouxe seu filho pequeno, que jogava purê de batata no chão e gritava ó, como se fosse um truque de mágica. Meu pai cortou o peru enquanto Helena tentava, sem sucesso, preparar um molho vegano. Jenny trouxe um acompanhante o primeiro em um ano e eu não senti inveja. Eu me senti inteira. Ao lado do filho da minha irmã, uma cadeira alta novinha em folha, branca com estrelinhas amarelas, segurava o amor da minha vida. Minha filha. Talvez tivesse os olhos dele, mas o resto era todo meu. Bochechas cheias, coradas pelo frio. Dedinhos agarrando a bandeja, balbuciando como se estivesse dando o discurso mais importante do mundo. Eu não passei a noite vigiando a porta. Não controlei meu tom. Não ensaiei respostas na cabeça. Não temi que um elogio pudesse virar conflito. Eu estava ali. Presente. Cada garfada, cada história entre pratos, cada olhar trocado, tudo era uma celebração. Não de sobrevivência, mas de renascimento. Depois do jantar, me enrosquei na poltrona perto da lareira com minha filha dormindo sobre meu peito. A respiração dela aquecia meu suéter. Todos foram para a cozinha ou saíram para uma caminhada, mas eu fiquei. Fiquei ali, abraçando aquela paz que antes parecia coisa de filme. Dei um gole no chocolate quente e sussurrei. Ele disse que eu não seria nada sem ele. Ela se mexeu levemente, os dedinhos se curvaram. Beijei sua testa e sorri. Mas acontece que, sou tudo sem ele. Qual foi o seu momento favorito? Me conte aqui nos comentários. Para mais histórias de força, vingança inteligente e justiça emocional, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe.